Nesta edição do Auto Magazine vamos olhar com atenção para a abertura da temporada de todo o terreno e saber quem venceu o Irvideira Rally TT. No Bom Barral arrancou o Campeonato de Portugal de Karting, uma jornada marcada pela competitividade. Depois do adiamento da Baja do Algarve, que inicialmente estava previsto para março, o Campeonato de Portugal todo-terreno foi finalmente para a estrada em Reguengos de Monsaraz, com a 25ª edição do Irvideira Rally TT. Começava então aqui a edição 2013 deste Rally Irvideira, a partida do pentacampeão Miguel Barbosa, navegado por Miguel Ramalho, era um dos candidatos à vitória final nesta primeira etapa do Campeonato Português de todo terreno. As hostilidades abriram com uma super especial de 5 km em 2 passagens e que prometia aquecer os ânimos na luta pelos lugares da frente. Muito público para ver então o piloto da BP Ultimate Vodafone, que logo na primeira especial registava um tempo de 4 minutos e 44 segundos e ganhava assim 22 segundos ao segundo classificado nesta altura. Este é o primeiro dia, apenas iria servir para definir então a ordem de saída dos carros para o primeiro setor seletivo, a realizar no dia seguinte. Assim o pentacampeão nacional marcava terreno para arrancar na frente para essa grande maratona de cerca de 155 km de todo o terreno que se iria verificar no dia seguinte. Correu bem, entramos forte neste início do troço. Foi um troço complicado de abrir, porque havia muitas zonas virgens, com vegetação muito alta, muitas vezes a pista não estava definida e nós que éramos o primeiro carro na estrada tivemos alguma dificuldade em imprimir um ritmo forte, muitas vezes sem saber bem onde era a pista. De resto estava duro, como se previa, mas correu tudo bem, atacámos, fomos ganhando algum tempo e depois mais para o final fomos gerindo um bocadinho, porque havia zonas também com muita vegetação que escorregavam bastante e eram bastante traiçoeiras, depois decidimos correr menos riscos e viemos num ritmo sempre forte, mas cauteloso. Ao volante da Nissan Navarra Off-Road, Paulo Ferreira, ele que seria sempre à partida um dos principais obstáculos à vitória de Miguel Barbosa, apesar de, como se sabe, apostar mais em provas internacionais esta temporada. Paulo Ferreira que até nem começou muito bem na super especial, com alguns problemas mecânicos na sua Nissan, que o obrigaram a partir para a estrada na 4ª posição e a ter de enfrentar o muito pó que já era esperado que dificultasse a condução dos pilotos em prova. Fizemos segundo na primeira passagem do prólogo, fizemos quarto na segunda passagem do prólogo, correu bem, andámos a um ritmo tranquilo. Na segunda volta quisemos andar um bocadinho mais devagar, porque preferimos amanhã partir um bocadinho mais cá atrás, mas tudo bem, portanto correu perfeito. André Amaral, navegado por Nelson Ramos no Proto X3, era outro dos pontos de interesse da prova alentejana e de quem muito se esperava para esta temporada que agora começa. André Amaral revelou um excelente comportamento em pista logo desde os primeiros momentos, rodando sempre nas primeiras posições e sempre muito perto do andamento de Miguel Barbosa, que ia liderando a prova desde o início. Outro dos grandes destaques desta prova inaugural de todo o terreno, com a dupla em estreia este ano, Pedro Grancha e Inês Ponte, aos comandos de um novo BMW X3, inscrito pela equipa PMG Motorsport, que partia para esta nova prova da temporada com naturais expectativas de bons resultados. Logo na primeira especial, um bom andamento que lhes garantia a 2ª posição na partida para o primeiro troço seletivo e a possibilidade de alcançar então um bom resultado. Nós é um projeto novo, apostamos um bocado neste carro, é um carro de fabrico nacional, não sabemos bem ainda como é que estamos colocados em relação à concorrência, não é? Mas apostamos bastante neste carro, embora saibamos que ele é um carro novo e, portanto, poderá sofrer alguns problemas de juventude ainda e, sobretudo, de afinação, que nós ainda não temos a afinação e os settings perfeitos para este carro, não é? Este é Hélder Oliveira a estrear-se aos comandos de um BMW Série 1 Proto, estreia marcada por uma sucessão de vários problemas. O certo é que voltou a demonstrar neste Vinhos Irvideira Rally TT que há que contar com ele para a disputa pelas primeiras posições ao longo do campeonato. Na prova inaugural da nova temporada, o piloto de Barcelos, acompanhado pelo experiente navegador Filipe Palmeiro, partia então para a corrida na 11ª posição e mesmo assim chegaria mais tarde a rolar num dos lugares do pódio, isto já na fase final da corrida.
E se havia dúvidas em relação à entrada na época da dupla Paulo Graça e Nuno Rodrigues da Silva, ficaram então esclarecidas com o forte andamento imposto logo desde o começo da prova. A equipa da Ocean Trade Racing Team esteve sempre entre o grupo da frente, discutiu os lugares do pódio e prometeu assim discutir a prova até ao final do último quilómetro. No final da manhã estavam com o tempo total de 2 horas, 17 minutos e 53 segundos e ainda com a esperança de chegar ao pódio na segunda passagem do dia a realizar da parte da tarde. Muito próximo do andamento de Paulo Graça, a Nisa Navarra de Alexandre Martins, que voltou a dar espetáculo, navegado por José Marques e com legítimas expectativas de fazer uma boa época. A verdade é que logo na primeira especial conseguia posicionar-se no top 10, partindo para a pista com aspirações de ir melhorando ao longo do dia. Ele que finalizava amanhã 2 lugares acima, no 7º à geral, a 16 minutos e 52 segundos da liderança da prova, ainda com aspirações de chegar ao pódio por esta altura. Já a dupla José Mendes-Carlos Bexiga, num Mitsubishi L200, realizaram uma corrida de trás para a frente. Eles que rodaram sempre muito perto do top 10 desta prova do Irvideira Rally TT. Na super especial ficaram a 1 minuto e 33 do primeiro, que, como se sabe, foi logo desde o início o pentacampeão nacional Miguel Barbosa. A equipa do Mitsubishi L200 esteve em bom plano, com um andamento muito certo ao longo dos duros troços alentejanos, conseguindo manter-se perto dos mais rápidos e nunca comprometendo a sua prestação neste Irvideira Rally TT de abertura de temporada. Desta forma, José Mendes e Carlos Bexiga acabaram por provar da fiabilidade da L200 nestes traçados mais duros e sinuosos da Irvideira Rally TT. Andamento forte aqui de José Mendes e Carlos Bexiga a recuperar tempo e a terminar a primeira parte da prova no 13º lugar à geral. Boas indicações para o que faltava ainda correr. Com mais uma temporada de todo o terreno a começar, nada melhor do que conhecer as ambições de quem tem a responsabilidade de defender os títulos conquistados nos últimos anos. O time BP Ultimate Vodafone tem dominado o panorama do todo o terreno nacional nos últimos anos. E em 2013, Miguel Barbosa e Miguel Ramalho têm a responsabilidade de voltar a andar na frente e assim conquistar novas vitórias. Os preparativos para esta nova temporada iniciaram-se muito antes do Rally Irvideira TT e Miguel Barbosa explicou os preparativos que foram realizados no seu Mitsubishi, tendo em vista o arranque de mais uma temporada de TT. Tivemos no defeso, o carro levou uma revisão grande, o carro foi todo desmontado até ao osso, o carro precisava, já há 2 anos que não levava uma revisão deste género. Depois começámos por fazer 2 dias de teste de suspensão em Castelo Branco. Estamos agora aqui a fazer um pequeno teste antes do arranque desta prova. Houve sobretudo algum trabalho em termos de suspensão e de motor e depois revisionar o carro todo, mas pronto, o normal. Vencedor por 6 vezes no Rally Irvideira TT, é naturalmente um dos principais favoritos a vencer mais uma edição desta prova e do Campeonato de Portugal de todo o terreno. Barbosa não esconde que a motivação é sempre fazer melhor e para isso nada é deixado ao acaso. O segredo tem sido encarar cada prova e cada campeonato como se fosse o primeiro. Ou seja, obviamente absorvendo toda a experiência e todos os conhecimentos que estes longos anos nos têm trazido, mas encarar sempre com humildade e como se fosse o primeiro. Eu acho que esta forma, este espírito de estar aqui produz resultados, porque nada é deixado ao acaso, tudo é trabalhado ao máximo. Portanto, eu acho que isso é a melhor forma de manter a motivação, é como se fosse a primeira vez. Com uma máquina bem afinada e um carro pronto para as duras batalhas de mais uma temporada, o pentacampeão nacional convida-nos a conhecer por dentro o seu competitivo Mitsubishi Racing Lancer, um carro talhado para vencer. Agora estamos aqui dentro do meu carro e do lado do piloto tentamos que seja o mais simples possível. Temos a informação para o piloto, com as rotações, a caixa em que vamos, mais alguma informação que é escolhida por mim, caixa de velocidades, travão de mão e mais deste lado um bocadinho mais complexo e é o copiloto que se ocupa
onde tem as informações todas do carro e os terra-trips e tudo o que é preciso ao longo da prova. Isto é um carro de chassi tubular, com 2 amortecedores por roda, 8 no total, suspensão independente. Este carro tem um motor BMW 3 litros, biturbo, V6, caixa sequencial, como podemos ver, travões Brembo e pronto, basicamente este é o meu carro e aqui é assim a vista por dentro. Daqui a pouco não perca o arranque do Campeonato de Portugal de Karting. Para já olhamos para o Desafio Total Mazda. Com o arranque do Campeonato de Portugal de todo o terreno, teve início mais uma edição do Desafio Total Mazda, a única competição monomarca inserida neste campeonato e que foi responsável pela presença de 4 equipas na prova alentejana que já há 25 anos anima a região de Reguengos de Monsaraz. Vencedor das 2 últimas edições da competição organizada pela Mazda, João Rato sabia que tinha sobre ele todas as atenções, mas o piloto de Porto Alegre não entrou com o pé direito e foi mesmo o mais lento na Super Especial. O terceiro melhor neste primeiro dia foi João Oliveira, um estreante no Desafio Total Mazda e que tripula uma Mazda BT50 adquirida a Durval Costa, ausente em Reguengos. Este debut de João Oliveira ficou marcado pelo terceiro lugar na dupla passagem pela Super Especial, com o piloto a reconhecer ter muito ainda para aprender sobre a Mazda que agora tripula. Depois de uma noite de trabalhos forçados para substituir a embreagem da sua BT, Itelvino Carvalho viajou de Porto Alegre para Reguengos, apostado em lutar pelos lugares da frente. O segundo lugar no primeiro dia haveria de ter repetição numa prova muito dura para o piloto que cumpre o seu segundo ano no Desafio Total Mazda. Vencedor do desafio no Rally TT Serras do Norte de 2012, Miguel Paião entrou ao ataque nesta edição do Vinhos Ervideira Rally TT e assegurou a melhor posição na estrada entre os Mazda. Porém, o piloto de Aveiro teve tudo menos uma prova fácil e este início não se refletiu na etapa seguinte. O segundo dia de prova contava com cerca de 300 km ao cronómetro, divididos por 2 passagens, por um setor seletivo muito duro. Miguel Paião teve vida difícil ao longo de todo o dia e depois de uma crise com a quebra das telas dos pneus da sua BT50, mais tarde foi a caixa de velocidades a ceder, ficando sem a terceira relação. Com isto, o piloto que na década de 90 se estreou na competição aos comandos de um Nissan Micra teve de contentar-se com o 4º lugar final. Estreia auspiciosa teve João Oliveira. O processo de habituação ao novo carro correu bem e o piloto, que se faz acompanhar pelo experiente Paulo Torres, soube gerir o seu processo de aprendizagem e arrancou na competição com um pódio entre os Mazda do desafio. Depois de uma muito animada luta pela vitória, Itelvino Carvalho viu-se atrasado primeiro por um atascanço no primeiro setor seletivo e mais tarde devido a um problema na caixa de velocidades. Ainda assim, o piloto que faz equipa com Nuno Gonçalves logrou subir ao lugar intermédio do pódio e somou 18 importantes pontos em termos de desafio total Mazda. O bicampeão do desafio, João Rato, estava apostado em ganhar e depressa esqueceu as crises do primeiro dia de corrida. Agora, tendo como navegador Jorge Amaral, o piloto voltou a mostrar que as conquistas até aqui asseguradas não surgiram por acaso e entrou na temporada com mais um triunfo. Muito festejada, esta vitória de João Rato coloca-o na liderança provisória do desafio, posição em que o piloto se apresentará na próxima ronda desta competição monomarca, que será a Baja TT e Danha Nova, a disputar no último fim de semana de setembro, naquele concelho do distrito de Castelo Branco. Mais à frente vamos conhecer o vencedor do Ervideira Rally TT. Para já, avançamos para o Bom Barral para a abertura do Campeonato Nacional de Karting. O Campeonato de Portugal de Karting arrancou no cartódromo do Bom Barral, numa jornada onde marcaram presença 83 pilotos, distribuídos por 6 categorias, sendo de assinalar a categoria Iniciação, na qual alinharam 19 pilotos, um excelente número de participantes. Ora, neste troféu tributo a Figueiredo e Silva, a categoria Iniciação, as grelhas de partida foram definidas por sorteio e o público presente assistiu a corridas bastante intensas e onde a luta pela vitória foi uma constante. Na final, que estamos já a ver imagens e apesar de Eduardo Ferreira ter saído da primeira posição da grelha, foi Manuel Vieira que arrancou melhor, fugindo a uma embrulhada que envolveu Gonçalo Barroso, Frederico Pinto Coelho e Pedro Rilhado. Na frente da corrida, Manuel Vieira tinha Eduardo Ferreira a espreitar uma oportunidade para o ultrapassar, com Tomás Martins na terceira posição, a espreitar também a oportunidade de subir aos lugares da frente.
Na frente, a vitória apertada de Manuel Vieira na primeira prova da temporada. Na final destinada ao Troféu Futuro, ou categoria cadete, marcaram presença 12 pilotos para uma corrida bastante emotiva. Luís Manzano, da equipa FCK Motorsport, arrancou melhor e rapidamente assumiu o comando da corrida, mostrando um andamento bastante rápido. Atrás de Manzano, André Quaresma, da Tony Kart Portugal, e Ruben Silva, da Suadra Motores, tudo fizeram para chegar à frente da corrida, acabando por ocupar o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Este é o kart de Manuel Soares, que seguia na penúltima posição e que acabou por ser dobrado por Luís Manzano no final da corrida, na altura em que foi mostrada a bandeira de xadrez ao piloto da FCK Motorsport, que assim somou a sua primeira vitória na temporada. Este é já o arranque da corrida final da categoria juvenil, a bordo do kart de João Vairinhos, onde participaram 13 pilotos. Ora, Vairinhos, que fazia a sua estreia como piloto oficial da Jenny Kart para Portugal com o FIA Alonso Kart, não foi além da última posição neste arranque de temporada. Na frente da corrida, a luta entre Diogo Pinto, da Tony Kart Portugal, e Simão Ventura centrou as atenções, enquanto mais atrás Rodrigo Ferreira, Frederico Peters e Pedro Domingos lutavam pelo lugar mais baixo do pódio. No final, uma vitória apertada para Diogo Pinto, que teve de se empenhar para não acabar surpreendido por Simão Ventura, que esteve igualmente em bom plano neste início de temporada. Rodrigo Ferreira acabou no terceiro lugar. Na categoria Júnior, 13 pilotos alinharam nesta primeira prova do campeonato. Diogo Pinto, aqui na frente da corrida, revelou desde cedo um forte andamento, sendo acompanhado por Bruno Ponte, da Redline Motorsport. Diogo Pinto, com um setup bem alinhado, acabou por mostrar que dificilmente iria deixar fugir a vitória nesta ronda do Bombarral, apesar de Bruno Ponte tudo ter feito para chegar à frente da corrida. Na luta pelo terceiro lugar do pódio, João Ferreira tinha em Johan Sousa o seu mais direto adversário. No final das 17 voltas ao cartódromo do Bombarral, foi Diogo Pinto a cortar a meta em primeiro lugar, seguido por Bruno Ponte, enquanto que João Ferreira terminou no terceiro lugar e Johan Sousa, da E-Kart Competition, na quarta posição. Pódio final da categoria Júnior com Diogo Pinto no lugar mais alto. Este é o arranque da categoria Rainha do Campeonato de Portugal de karting, a X30, com 15 pilotos na grelha de partida. Henrique Chaves justificou com autoridade o favoritismo de candidato ao título ao dominar praticamente todos os acontecimentos. Ao comando de um kart equipado com o chassi Zanardi e motor IAM, preparado pelo time FCK Motorsport, o piloto Torres Vedras não deu qualquer hipótese aos seus adversários, dominando de princípio a fim durante todo o fim de semana. Na final, Chaves largou da pole position e caminhou rumo a uma vitória categórica, relegando para os lugares secundários do pódio Eduardo Jesus e António Falcão, da Tony Kart Portugal. Os dois pilotos da Tony Kart ainda tiveram de lutar com Jorge Sousa, mas rapidamente se percebeu que o andamento de segundo e terceiro era mais forte. Na frente da corrida, Henrique Chaves não deu qualquer hipótese aos seus adversários, mostrando que com este andamento e um setup bastante equilibrado, será difícil de bater ao longo da temporada. O piloto de Torres Vedras caminhou assim com naturalidade para a vitória anunciada neste arranque de campeonato, deixando o segundo classificado a cerca de 5 segundos e conseguindo ser ainda o detentor da volta mais rápida. O fim de semana correu bastante bem, ganhei a primeira manga, fiz também a pole, inclusive só na segunda manga é que tive uns percalços, também cometi alguns erros, caí para quinto, recuperei e acabei em segundo, depois na final consegui acabar em primeiro, foi quase perfeito. A fechar o programa da primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting, a sempre emotiva categoria X30 Shifter, com apenas 10 pilotos a alinharem nesta primeira prova da temporada. Logo no arranque se percebeu que Tiago Teixeira não estava disposto a deixar os créditos por mãos alheias. Atrás do piloto de Alenquer, João Correia, da Mariatel Competição, que havia realizado boas corridas de qualificação e deixava antever uma luta até ao final pela vitória.
Tiago Teixeira, com um chassi Birel, mostrava que tinha um setup mais equilibrado que a concorrência e foi ganhando vantagens sobre os seus mais diretos adversários ao longo da corrida. Contudo, era na parte mais sinuosa do circuito que João Correia aproximava-se do líder, enquanto que Duarte Carvalho, da Redline Motorsport, tentava não deixar fugir os dois da frente. A luta entre o segundo e terceiro permitiu que na frente da corrida Tiago Teixeira ganhasse uma ligeira vantagem que lhe permitiu gerir a final desta categoria X30 Shifter de modo a não deixar fugir a vitória nesta primeira prova da temporada. O rápido andamento de Tiago Teixeira nesta prova do Bom Parral deixa de ver um campeonato ao rubro nesta categoria. Resta, no entanto, saber se os seus mais diretos adversários vão ser agora capazes de travar o ritmo revelado por Tiago Teixeira nas próximas provas do campeonato. Com Teixeira no lugar mais alto do pódio, João Correia do Team Marietel acabou na segunda posição, enquanto que Duarte Carvalho da Redline Motorsport foi terceiro. A próxima prova do Campeonato de Portugal de Karting 2013 será disputada nos dias 25 e 26 de maio no Kartódromo dos Milagres, em Leiria. Arrancamos agora para a fase final do Irvideira Rally TT, a segunda passagem pelo setor seletivo de cerca de 155 duros quilómetros. Boa prova de Alexandre Martins ao volante da Nissan Navarra, sétimo posto à geral final a 32 minutos, 21 segundos e 7 décimos do primeiro classificado. Confrontados com uma forte concorrência, o balanço deste regresso ao Campeonato de Portugal todo-terreno não deixa de ser igualmente positivo para a dupla Paulo Graça, Nuno Rodrigues da Silva, até porque o piloto entrava em prova ainda com algumas sequelas da lesão ao nível cervical. Problemas sim teve, no entanto, com a caixa de velocidades da Navarra, que logo no início do segundo setor seletivo ficaria sem a primeira e a segunda velocidade, situação que o experiente piloto foi resolvendo, mantendo o andamento até ao final, acabando assim por ser premiado com o sexto lugar à geral final. Aqui é Hélder Oliveira a forçar o ritmo na tentativa de alcançar um lugar entre os primeiros nesta prova alentejana. No entanto, os azares iriam marcar a prestação deste piloto neste arranque de campeonato. Ora, depois de perder um dos turbos no dia anterior, o que faria partir para os troços seletivos abaixo do top 10, já no último troço o carro acabou mesmo por ficar parado depois do piloto ter realizado uma recuperação fantástica que o colocava no pódio por essa altura. A paragem acabou, no entanto, por lhe custar quase 5 minutos e a terceira posição à geral. Hélder Oliveira acabaria a prova no quinto lugar e a pouco mais de 14 minutos e 23 segundos do primeiro, mas com a promessa de fazer melhor já em Guimarães, na próxima prova do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. E depois de um motivador segundo lugar no prólogo, a dupla Pedro Grancha e Maria Inês Ponte, agora aqui na estrada, eles que se afiguraram no grupo dos principais candidatos ao título, numa prova acidentada, também porque o BMW Evo X3 fazia aqui a sua primeira prova, o que acabou por se notar ao nível dos problemas da suspensão, que tornavam o BMW bastante instável nas zonas de maior velocidade e que impediram a dupla de ir um pouco mais longe e de chegar mesmo ao top 3 nesta primeira prova do ano. A dureza, de facto, do percurso, muito duro, muito buraco, muitas ratoeiras, pedras, e, portanto, é uma prova difícil e muito cansativa. E o resto da época, como é que vai ser agora? Vamos ver, vamos continuar a trabalhar no carro e tentar melhorar os resultados. Novo ano, nova dupla, agora com Maria Inês Ponte, ela que foi a única copiloto feminina nesta prova e que deixou bem claro os objetivos para a nova época. Eu tenho mais experiência de rallies do que todo o terreno, portanto implica mais atenção da minha parte. Eu tenho que redobrar todos os cuidados e é difícil a leitura de terreno, é difícil quando as provas também não são bem marcadas, portanto tudo isso dificulta o meu trabalho, mas tem que ser, não é? E tenho que me aplicar e tem que correr bem. No lugar mais baixo do pódio deste Irvideira Rally TT terminou o sempre competitivo André Amaral, que ao volante do seu Proto X3 alcançou assim o primeiro pódio da carreira, numa estreia que promete boas sensações para o muito que ainda falta disputar desta nova temporada. O Proto X3 chegaria mesmo a rodar na segunda posição,
mas não conseguiria, no entanto, manter o segundo lugar da geral na passagem pelo segundo troço seletivo, onde o fortíssimo andamento de Paulo Ferreira acabaria por relegar André Amaral para o terceiro lugar, a pouco mais de 12 minutos e 38 segundos do primeiro à geral. Com um grande andamento, a Nissan Navara Off-Road de Paulo Ferreira esteve em destaque, ele que seria o único a aproximar-se de Miguel Barbosa ao longo de toda a prova, chegando mesmo a obter o melhor tempo na segunda passagem do troço seletivo, ganhando, no entanto, apenas 12 segundos ao pentacampeão nacional, o que não seria suficiente para recuperar do atraso que já trazia. A dupla Paulo Ferreira, Jorge Monteiro, acabava assim a primeira prova do ano com um tempo total de 4 horas 30 minutos, 2 segundos e 2 décimos e a pouco mais de 6 minutos e 56 segundos do primeiro classificado e, por esta altura, mais do que provável vencedor da prova. Miguel Barbosa era então o vencedor que já se anunciava, depois do andamento muito forte com que começou o dia, ele que ao fim da manhã levava já um avanço de 6 minutos e 9 para o segundo classificado. Vamos imprimir o nosso ritmo, depois vamos vendo à medida que a concorrência vai, vamos gerindo um bocadinho. É verdade que temos uma vantagem algo confortável, mas um furo ou alguma coisa pode deitar tudo a perder. Portanto, vamos entrar no nosso ritmo bastante concentrados. Da parte da tarde, iria então partir para a corrida a gerir um pouco mais o andamento para acautelar situações inesperadas, imprevistos que acabariam mesmo por acontecer a pouco mais de 80 km do final da prova, quando o Mitsubishi perdeu a direção assistida, o que deu uma vantagem ligeira então ao segundo classificado, mas sem fazer perigar a primeira vitória do campeonato para a equipa BP Ultimate Vodafone. Foi bastante difícil, entramos bem, queríamos segurar a vantagem que trazíamos de manhã, começámos a ganhar alguma vantagem aos nossos adversários, era isso que queríamos fazer, entramos num ritmo muito controlado a gerir, mas de qualquer forma a ganhar significativamente alguma margem. A 80 km do fim ficámos completamente sem direção assistida e foi bastante difícil trazer o carro até ao fim, o troço está muito duro, muito sinuoso, foi muito difícil sem direção assistida a virmos até ao fim. Entretanto, conforme os quilómetros foram passando, começámos a ver que estávamos a conseguir não perder muito, acabámos aliás por fazer segundo no troço, portanto foi positivo, mas arrancada a ferros esta vitória. Destaque ainda para a categoria T2, onde Edgar Condenso acabou por conquistar mais um triunfo na prova alentejana, depois de uma corrida muito atribulada para vários concorrentes, como o caso de António Baiona, que abandonou devido ao acidente. Já na categoria T8, o vencedor foi César Sequeira. A próxima prova do Campeonato de Portugal Todo Terreno está agendada para 1 e 2 de junho, o Rally TT Serras do Norte. Na próxima edição do Auto Magazine vamos à Alfena para assistir à terceira ronda do Open de Rallys. Fora de portas acompanhamos mais uma jornada do Mundial de Carros de Turismo.